Chega mais, nação. Vamos ver aqui alguns detalhes importantes sobre o empate de ontem contra o Central Córdoba lá na Argentina, cara. O Central Córdoba se doa 150% no jogo. O Flamengo, ó, lá embaixo, parece que tá reduzido lá a voltagem dele para 50%. E o Vene contou algo aqui importante. O bicho é menor para Libertadores, é maior para o Brasileirão e perdeu para o Cruzeiro lá. E aí? E esse jogo de ontem, cara, o jogo que deixou a desejar. O Flamengo, pelo amor de Deus, alguma coisa tem ali. Vamos ver aqui no SBT Esporte a zoação de todos. O Vasco, o Flamengo, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande e a Fernandinha Maia. Muito importante esse detalhe, porque ela tá cansada de ser zoada pelas derrotas do Botafogo dela. Beleza? Os créditos de imagem ao SBT Esporte TV SBT, o link abaixo na descrição. E antes disso, se inscreva no canal SR e fala se você não for inscrito. Ative o sininho de notificações e meta aquele dedo no like maroto para ajudar a reforçar nossos trabalhos, porque a gente precisa bastante, por favor. E vamos ver assim como foi aquele jogo de doer, viu? Vamos lá. Tem dia que é noite, Fernandinha Maia. Não, mas eu vou te falar uma coisa, Vene. Eu comprei presente pra vocês. Ah, é? Eu comprei do meu bolso. Ó, se acontecer o pior, a gente vai ver o Flamengo no SBT, por exemplo. Ah, Vene Casagrande. Eu posso abrir? Pode abrir, Vene, pra você. Foi com o maior carinho que eu comprei, tá? Você comprou? Eu comprei, sim. O que tá escrito aí, Vene? Expresso Central Córdoba. É uma viagem. A minha carinha. Você adora viajar. Eu poderia ter pego uma foto melhor, hein? Você adora viajar, então eu senti que o Expresso Central Córdoba ia ser um bom momento. O Felipe Luiz, detalhe é o Felipe Luiz, ó. Ele é o piloto, né? Ele é o piloto. Ali quem tá na pilotagem é o Esse Vene. aqui que tá passando em Niterói. Eu falei, gente, tem que passar em Niterói também pro Vene conseguir pegar. Aí, ó. Tá bom, Vene? Tá ruim de pegar esse ônibus aí. Eu vou chegar pertinho pra ler que eu tô ficando velha. Aí, ó. Vene Casagrande, que é o nome do passageiro, obviamente. Expresso Central Córdoba. Tem o horário ali, olha, o portão 12, tá, Vene? Viação Malvadinho. 449, cruze pista 09 esquerda, chame Tá bom? 1269. Atenção, Casagrande, Vene. Esse bilhete leva pra Sul-Americano, Pedrosa. Talvez quando você chegar eu já não vou estar mais lá. Que isso, garoto? Ah, não pense assim, Mas, cara. Vene... Imagina um Flamengo embaixo na Sula. Eu não na quero tela do SBT. Eu não quero imaginar. Minha vida já tá desgraçada o suficiente. Que isso, cara? Para com isso, Nada cara. de Flamengo embaixo. Nada. Para com Pelo isso, amor de Pedrosa. Deus. Olha aqui. Levanta essa cabeça pra coroa não cair, meu amor. Olha aqui o seu presente. Olha a nossa fase, cara. Fernandinha mais Zoando. Pra você. Ah, o meu é isso tudo? Vê só o dele, Vene, que legal. Número de gols ontem. Vai, coloca. Olha, Vene, que legal o presente que eu comprei. Pega o shampoo primeiro. Pega o shampoo primeiro. Cuidado que é É o anticaspa. 4 em 1. Pedrosa, shampoo. Nutre o cabelo, anticaspa. Tem outro presente? É porque quando você usa esse shampoo, deixa eu tem que ter fazer cabelo, um mexão. Deixa o cabelo em pé. Aí você fica assim. 4 em 1. É o que tem aqui? É condicionador, reparação, hidratação. Entendeu? Aí você coloca e fica assim. É o Diniz. Ai, meu Deus. Parabéns, parabéns. Aqui, ó. Ó, Parabéns, Vascão. Felipe, Pedrinho, Lucas Piton, Hugo Moura, Cocão. Parabéns pra todos vocês. É isso aí, ó. Esse é o... Ô, Pedrosa, por que você vai processar o Uma palavra! Porque eu estou sendo ridicularizado no meu trabalho. Ah, cara, eu achei maneiro. Olha lá no telão. 4
ele aí. Hidratação, nutrição, anticaspa e cheiroso ainda. Tá bom? Ela veio lá da Venezuela, né? Olha. O Flamengo deixa escapar a vitória, empatou com o Central. Mas pelo menos Não, calma aí, empatou. deixa escapar não. Calma aí. Não, tá eu certo. preciso mudar isso aí. Volta. O Flamengo passa vexame. Que isso, Veneza? E ainda consegue um empate jogando muito mal lá na Argentina diante do Central Córdoba. Porque assim, o Flamengo não mereceu nem empatar esse jogo, vou Calma, ser sincero. já viu como é que ele vai estar na volta, Rodô? A coisa tá feia. Precisando vencer, o Flamengo começou tentando com Bruno Henrique. E rapidamente o rubro-negro conseguiu sair na frente. Arrascaeta trabalha a bola e manda bonito para o fundo da rede. O próprio camisa 10 sozinho quase fez o segundo. Ele fica de frente para o goleiro, mas chuta nas mãos de Aguirre. Gerson também apareceu e chutou fraco. O lance chegou a ir para a revisão de possível pênalti, mas após análise o árbitro viu que o camisa 8 estava impedido. Segundo tempo, e o Flamengo, que estava melhor na partida, tira o pé do acelerador. Após cruzamento, o Verón sobe mais que todo mundo e manda de cabeça para deixar tudo igual. E depois, momento de tensão para os rubro-negros em um possível pênalti. A bola teria batido no braço de Léo Pereira, mas o VAR analisou e anulou. O Flamengo ainda teve uma chance no finalzinho de sair com uma vitória e Bruno Henrique acabou mandando por cima. Final, Central Córdoba 1, Flamengo também 1. Você falou que não. O Flamengo não deixou de ganhar. O Flamengo merecia perder, talvez? Merecia perder. Merecia, Venê? Eu não vi o Flamengo merecer ganhar esse jogo em nenhum momento, vou ser bem sincero. Inclusive, quando sai o gol do Arrascaeta, o Flamengo não fazia um bom jogo. E o Arrascaeta, mesmo assim, teve uma outra oportunidade que um jogador do nível dele, da classe dele, embora ele tenha muito crédito nessa temporada, tá jogando muito futebol, mas ele não pode perder o gol que ele perdeu. Se o Flamengo faz esse gol, a história seria totalmente diferente. Você abrir um placar de 2-0 logo ali aos 15 minutos do primeiro tempo, seria totalmente diferente. Só que ontem, Fernanda Maia, o Flamengo jogou muito mal, foi a pior partida do Flamengo com o técnico Felipe Luiz, sem sombra de dúvidas. Só pra gente ter um pouquinho de noção, o Flamengo ontem teve aproveitamento de 78% nos passes. O Flamengo ontem errou passe de uma maneira absurda, exagerada. Só o Gerson errou 10 passes. Eu não lembro a última vez que o Gerson errou tanto passe em um jogo só. Inclusive, foi uma partida horrível do Gerson. Um dos piores em campo, se ele não foi o pior em campo. E, de fato, eu não consigo salvar ninguém nesse duelo. Vamos lá. Beleza, o Pedro ficou o primeiro tempo apenas em campo. Mas ele foi pouco acionado. Então, não tem nem como eu criticar o Pedro, ele só ficou 45 minutos em campo. O De La Cruz, no meio de campo, ele pelo menos se esforçava. Agora, todo mundo pediu a entrada do Danilo. O Danilo entrou no lugar do jogador errado. Porque se era para colocar o Danilo, que botasse então no lugar do Léo Pereira. Porque eu defendi a manutenção do Léo Ortiz. E a gente pôde ver ontem, quando o Léo Ortiz não está em campo, a saída de bola do Flamengo cai o nível, assim, absurdamente. O Flamengo finalizou 5 vezes ao gol do Central Córdoba. Um time como o Flamengo, que tem que se impor, que merecia, que tinha que vencer. O Flamengo tinha que buscar essa vitória. Em nenhum momento o Flamengo se mostrou na vontade de vencer. Pelo contrário, um time totalmente perdido em campo, desorganizado. Eu não vi nenhuma característica do técnico Felipe Luiz na equipe ontem. Nenhuma. Ninguém conseguiu fazer aquilo que o Felipe Luiz sempre pede. Então, parece que o time não treinou para esse jogo. Parece que pegou um monte de jogador, vamos botar em campo e vamos ver o que vai dar. Porque foi exatamente isso. E eu não vi em nenhum momento os jogadores incomodados com a situação. Aquela vontade, nem na base do abafa, sabe? Como o time está muito mal, vamos na base do abafa. Vamos cruzar a bola na área. É isso. Vamos dar um jeito. Nada. Não tinha nada. Então, ontem o Flamengo te respondendo, não merecia vencer e eu acho que muito menos empatar. É porque o Central Córdoba deu mole. Se tivesse aproveitado um pouquinho melhor as oportunidades que teve, tirado proveito dos defeitos do Flamengo no jogo de ontem, o Central Córdoba poderia ter saído de campo com a vitória. Só não saiu porque é um time muito fraco. O Central Córdoba está 5 jogos sem vencer no Campeonato Argentino. O Flamengo tinha a obrigação de vencer e eu preciso ser coerente com o público que nos assiste aqui e também nas outras redes sociais. Eu falei, qualquer resultado que não seja uma vitória do Flamengo, para mim é vexame. E foi vexame não só pelo empate, mas pela forma como o Flamengo atuou. O Bruno Henrique, por exemplo, eu não consigo mais defender o Bruno Henrique. Mais uma vez jogando muito mal. Então, assim, de fato, eu acho que a situação envolvendo fora das 4 linhas,
piadinhas, cartão amarelo ou não, o STJD agora está atrás dele. Eu acho que isso está influenciando muito, sim, porque ele é ser humano, é óbvio que a cabeça dele fica mexida. Então, Fernanda, o Flamengo não merecia vencer. O Wesley, por exemplo, tem caído muito de produção, fez novamente uma partida horrível. O Ayrton Lucas também foi muito mal, errando saída de bola nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo, dando um susto danado. Talvez eu possa salvar o goleiro Rossi, que embora muita gente ache que ele teve gol culpa no gol do Central Córdoba, mas ele em alguns momentos conseguiu fazer boas defesas. Então eu não consigo salvar ninguém. E de fato, o Flamengo precisa tomar vergonha na cara, porque chegar na altura do campeonato, dessa fase de grupos da Libertadores, com apenas 5 pontos conquistados, isso para mim é uma vergonha. E tendo a obrigação de vencer os 2 jogos que restam. E vencer ganhando bem, porque o placar precisa ser largo por conta do saldo de gols. Porque se der a lógica, os 3 times vão chegar com 11 pontos. E aí o saldo de gols vai ser o critério de desempate. E o Flamengo hoje está atrás, por exemplo, da LDU no critério de desempate. Então o Flamengo precisa vencer os 2 jogos aqui no Maracanã bem, com placar elástico. Eu, Fernando, assim, seria leviano da minha parte dizer que os jogadores entraram não estão sem vontade de jogar. Mas o que parece que na Libertadores eles não estão dando, de fato, a devida atenção a essa competição que é extremamente importante, porque os jogadores estão displicentes, falta de atenção total. O jogo de ontem, desde o primeiro minuto até o último minuto, jogadores sem atenção alguma dentro de campo. E o Felipe Luiz, ele precisa ser cobrado. Chega, não dá mais para eles virar uma entrevista coletiva e falar assim, eu sei o que eu estou fazendo. Não, você não sabe o que está fazendo, Felipe Luiz. Se você soubesse o que você estava fazendo, o Flamengo não ia jogar dessa maneira ontem. O meu questionamento não é em relação ao resultado. Empatar, perder, ganhar, faz parte do jogo. Isso é futebol, qualquer bola ali pode mudar toda a história dos 90 minutos. Agora, o problema é como você se comporta durante os 90 minutos. E durante os 90 minutos o Flamengo em nenhum momento mereceu vencer. Pelo contrário, eu vi a todo momento o Flamengo perdido, desorganizado. Então, muita coisa precisa mudar, senão o Flamengo novamente vai passar por uma flamengada na Libertadores. E olha só, Vene, o Felipe Luiz comentou sobre o desempenho da equipe depois dessa partida. Cadê? É normal essa oscilação. O que nós temos que fazer é recuperar o caminho, nosso caminho, nossa trajetória e as boas atuações o antes possível, né? Conseguir se perdoar, que os jogadores consigam recuperar essa confiança que perderam. Como fazemos isso? Treinando, jogando. Vamos jogar na frente da nossa torcida agora no final de semana e esperamos fazer um grande jogo. Lucas Pedrosa, a verdade é que ninguém é uma máquina, né? Não vai todo mundo jogar bem o tempo inteiro. A gente sempre comenta isso aqui olhando o lado humano dos atletas. Mas é muita coincidência contra o Central Córdoba você ter 2 atuações iguais. E aí o Vene traz um olhar assim até inteligente em relação a não ser o Central Córdoba, ser a competição. É isso aí. A Libertadores, né? O Vene trouxe esse destaque aqui. A forma como se comporta no jogo um pouco diferente. Você acha que esse resultado com o Central Córdoba pode ter sido talvez a qualidade do outro treinador que foi nos defeitos do Flamengo, ou você acha que talvez o Flamengo realmente tenha se comportado diferente na Libertadores, o Lucas Pedrosa? Eu acho que nos últimos 2 anos, eu não vou nem falar só sobre 2025, nos últimos 2, talvez até 3 anos, o Flamengo não tem levado a fase de grupos da Libertadores a sério. O Flamengo não tem priorizado a fase de grupos da Libertadores, que é uma fase muito importante, porque a classificação, quando você faz uma excelente competição na primeira fase, você consegue decidir os jogos em casa. Isso Contra é quem verdade. o Flamengo foi eliminado nas últimas 2 oportunidades na Libertadores. Falou é verdade. Olímpia e Penharol. Ambos os jogos fora de casa, porque fez uma campanha terrível na fase de grupos da Libertadores. Aí a gente vai recapitular o trabalho Foram do Felipe. nas oitavas? Não. Eu não lembro se foi oitavas ou quartas. Quartas. A Foi gente vai quartas, confirmado. recapitular Nem agora. semifinal foi. Recapitular o trabalho do Felipe Luiz nessa Libertadores. 1-0 Deportivo Táchira, o Flamengo não jogou nada. O Flamengo achou um gol no final. A verdade foi essa. Contra um adversário que é saco de pancada de todo mundo no grupo. Beleza. Segundo jogo foi Central Córdoba. Sim. Perdeu no Maracanã. O único jogo no Maracanã perdeu com atuação bizarra.
Teve Terceiro LDU jogo também, LDU 0x0. O Flamengo não jogou nada. Que é um resultado ok. Mas dá pra fora, entender. é isso. Só que aí quando você tem um histórico que aconteceu, quando você não consegue fazer o seu dever de casa, aquilo te prejudica. E o jogo de ontem contra o Central Córdoba foi assim impressionante pra mim no sentido nem só tático e nem só em questão física, como o Vini falou o quesito anímico, né? Foi muito mais da qualidade técnica. O Flamengo tem jogadores que são de nível de seleção em todos os âmbitos, brasileira, chilena, argentina, uruguaia e tudo mais. Cara, ontem parecia um time realmente amador, um time que não conseguia trocar passes, assim, não conseguia construir suas jogadas, não conseguia utilizar da qualidade dos seus jogadores. Talvez, apesar do Arrascaeta ter perdido o gol, ele foi o único que salvou ali por ter feito o gol de fato, e o Rossi evitou a derrota do Flamengo ontem mais uma vez, assim como tinha sido contra o Cruzeiro. A gente não pode esquecer que não é só na Libertadores. O último jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro é muito ruim. Era isso que eu abaixo. queria ver com você. Você acha que não é só a competição? Não, eu acho que o Flamengo está vivendo um momento de oscilação. Como todos os clubes do futebol brasileiro vivem, o Flamengo começou a viver o seu momento de oscilação. E quando eu digo isso, não é só sobre as duas últimas partidas. É lembrando do jogo contra o Central Córdoba, é lembrando do jogo contra a LDU, e aí sim, a gente pode até pensar em calendário ou não. Mas espera aí, qual é o time mais preparado do Brasil para encarar o calendário do futebol brasileiro? Eu não tenho Hoje dúvida é que o Flamengo, Gente, assim, na boa, eu não consigo normalizar uma atuação dessa diante do Central Córdoba. Independentemente do momento, da oscilação, e de fato vive uma oscilação do calendário do futebol brasileiro, é o Central Córdoba. E com todo respeito ao clube argentino, é a primeira vez que disputa a Libertadores. Eles comemoraram quando caíram no grupo do Flamengo, porque eles iam poder ver o Flamengo de perto, como se fosse o Real Madrid da Libertadores. Foi a primeira vez que eles saíram da Argentina. Exatamente. Foi a primeira vez que eles marcaram um gol na Eles Libertadores. marcaram contra o Flamengo. Eu acho que vai muito além de oscilação o calendário do futebol brasileiro. Para mim, o nome disso é salto alto. Porque no Maracanã eu senti salto alto dos jogadores, independentemente se poupou 3 titulares no primeiro tempo. E ontem eu também senti isso. Eu achei que eles entraram em campo assim, pensando assim, pronto, a qualquer momento a gente vai ganhar. Inclusive quando eles fizeram o gol logo aos 9 minutos. Você vê o relaxamento total, porque o Flamengo não estava bem. Mas quando faz o gol, o time piora. Entende? Quando eu achei que fosse melhorar, o time piorou. Por quê? Ficou mais desatento, mais sem vontade, mais insosso. Então, assim, de verdade, eu acho que foi muito salto alto ontem. Resumidamente, a Libertadores do Flamengo até aqui é decepcionante. É uma Libertadores vergonhosa, assim. De 12 pro nível pontos, do Pedro, investimento 5? do clube. Tem a tabela aí? O nível do investimento do clube, Thunder, os jogadores que tem é vergonhosa mesmo, decepcionante. Bem, então o Vene traz a questão do recorte do adversário. De tudo um pouco. É de tudo um pouco, Eu também menosprezar acho. a competição, e eu não tô falando só desse ano, eu repito aqui, gente, nos últimos 2 anos o Flamengo negligenciou a fase de grupos da Libertadores. Nesse ano é pior ainda, porque nem no Maracanã conseguiu vencer. Tem 2 jogos no Maracanã, pode se classificar. Pode e até deve. Até acho que o Flamengo vai se classificar, porque a pressão e tudo mais, esses jogadores podem render mais. Mas a campanha que o Flamengo faz é decepcionante para qualquer torcedor, e para piorar, aí a gente tem que tangir outro ponto também. Que a gente saiba, a diretoria prioriza o Campeonato Brasileiro. Então, eu ia chegar nesse ponto. Isso não é informação. Mas vamos lá, a partir do momento que o brasileiro se torna prioridade e o bicho é maior para os jogadores no Campeonato Brasileiro, automaticamente eles são seres humanos. O bicho é maior, isso é uma informação? É uma informação. Automaticamente, a vontade no brasileiro aumenta. Claro. E automaticamente, ano passado, a vontade na Copa do Brasil e na Libertadores também aumentava. Porque o bicho era maior na Copa do Brasil e na Libertadores. Então, eu não estou querendo dizer que eles fazem isso de propósito. Mas isso precisa ser levado em consideração também. Porque a prioridade não é só no discurso, é também nas finanças. Sim. Então, isso, obviamente, isso influencia. Claro que influencia. E em quais competições o Flamengo poupou o time? Na Libertadores. Na Libertadores. Então, assim, falar do Felipe Luiz, correto, tem que cobrar. Falar dos jogadores, correto, tem que cobrar. Mas isso foi uma diretriz traçada pela diretoria. Inclusive, ele poupou ontem, né? Ele poupou. Léo Ortiz foi Qual é um jogo que você tem a oportunidade de entrar na fase de classificação, ganhar de um adversário que hoje é direto, porque está disputando a classificação, e o seu melhor zagueiro não joga? O melhor zagueiro que eu digo no momento é o Léo Ortiz, digamos assim, e assim desde o ano passado, ele não joga. E foi uma escolha que já tinha sido apontada por todos contra o mesmo Central Córdoba no Maracanã. Exato. E nós comentamos muito. E quase o Léo Pereira faz besteira ontem de novo. E outra, isso não é informação. Eu tenho a impressão que ele ia botar o Danilo no lugar do Léo Pereira.
E mudou justamente por conta da falha. Só pra não dizer que ele tirou por isso. Entende? Porque a ideia já era poupar, pelo visto. Tanto é que ontem eu falei isso aqui, que a pessoa falou o seguinte, se ele tirar o Léo Pereira, é questão de planejamento. Porque a ideia já era colocar o Danilo. Sim. Mas se ele botasse o Danilo no lugar do Léo Pereira, ia parecer que é por conta da falha. Então, assim, foi um erro de administração, na minha opinião. Aí eu preciso ser coerente. Se era pra colocar o Danilo, então colocasse no lugar do Léo Pereira. Sim. Você não tem que tirar o seu melhor zagueiro, que tem a melhor saída de bola, que é algo que ontem, no jogo de ontem, ficou faltando, pra... não, vamos pensar no grupo. Eu acho que foi um erro de gestão do Felipe Luiz. Tá aí agora, só faltam 2 jogos, né, Vene, pra o Flamengo na Libertadores. LDU, gente, a LDU é chata na competição. Nós já falamos isso aqui Venceu algumas ontem. vezes. Tomou um susto, mas venceu. A sorte do Flamengo é que o Deportivo Táchira fez 2 gols na LDU. Porque o saldo de gol diminuiu. A Central Córdoba com 8 pontos, o Flamengo com 5 pontos, Deportivo Táchira não pontuou ainda, então tá o Flamengo na briga aí com o Central Córdoba do distrito, 3 times para 2 vagas para conseguir se classificar na Libertadores, lembrando que ainda faltam 2 jogos pro Flamengo. Bem, é isso aí, pessoal. E o que eu quero dizer é o seguinte, que qualquer coisa que eu falar desse jogo aqui vai ser uma redundância. Repetição. Essa é a verdade. Já falamos de tudo. Salto alto, o time entrou sim. Uma displicência. E agora essa novidade aí só reforça mais, que eu não sabia. O VD Casagrande falou. O bicho é maior, cara. Pro brasileiro é maior o bicho. O que é o bicho? O bicho é um dinheiro por fora que eles pagam para qualquer jogador, para todos os jogadores para ganhar aquele campeonato. É um dinheiro ali, fora salário, fora tudo. E só reforçou, cara. A verdade é essa. O Flamengo, ele entra contra o Central Córdoba achando que poderia resolver a qualquer momento o jogo. A qualquer momento. E aí, quando fez o gol, e é o que o Vene falou. Cara, o Vene Casagrande, ele fala tudo mesmo. Sem tirar e nem pôr o que eu acho e o que eu penso. É isso aí mesmo. Porque desde do primeiro jogo lá que eu falei, tá por aqui, tá aí nos outros vídeos. O Flamengo esnobou o Central Córdoba lá no Maracanã, naquele 2-1. Quando foi que ele correr atrás do resultado, já era tarde. Já tava perdendo. Aí não deu, né, amigão? Não é futebol, ele peca e castiga. Se você pecar, ele castiga, amigão. É assim, na verdade. Você tem que jogar com comprometimento. Basta ver a folha de pagamento, o orçamento do Flamengo e do Central Córdoba. Quanto que ganha? Posição, goleiro, quanto que o goleiro ganha pro goleiro do Central Córdoba e do Flamengo. Até lá na ponta. E digo mais, o Flamengo, se você pegar todas essas posições e pegar os reservas, nem os reservas ganham tão pouco quanto o pessoal do Central Córdoba. Eu acho que não tem nenhum salário ali igual ao do Flamengo, se comparar com os reservas. E a entrega dos caras é 150%. O time do Central Córdoba no jogo. Cara, aquela pegada direto. Não tem a qualidade técnica, e então eles tentam compensar com vontade. Jogar o jogo. E não é aquela jogada, aquela correria feito louco, sair atrás da bola. Não, eles tomam a bola e saem tocando. Tem um trabalho ali do técnico, tem. Todo mundo vê. Então tal que o técnico foi questionado, perguntou pra ele se ele tinha algo a falar sobre a arbitragem. Ele falou que não tenho nada a falar sobre a arbitragem, e sim exaltar a entrega dos jogadores dele, dos meus jogadores, ele falou. Porque foi o jogo todo. Apesar que o time Central, ele é fraco. Tem 5 jogos que não ganha no Campeonato Nacional lá da Argentina. Mas ele poupou pra caramba, poupou bastante gente pra jogar esse jogo aí, focado na Libertadores. Que é a primeira vez que o time joga um campeonato internacional. E é difícil desse jeito, cara, o Flamengo, cara. Flamengo, alguma coisa tá acontecendo, é vestiário, eu não sei. É físico, é mental, eu não sei. O mental já é, isso é verdade. Esses 2 jogos contra o Cruzeiro e o Central Córdoba, mano, abalou mentalmente. Agora pra ir contra o Bahia, pra se achar, sei não, hein? Vai ter que trabalhar muito pra... Agora, domingo é sábado? Não sei. Jogo contra o Bahia. Tem que resolver logo. E a fase ruim, isso é uma fase ruim, tomara que seja agora mesmo. Porque quando chegar no Super Mundial, a gente já tem trabalhado isso e saber lidar com essa situação. Um placar adverso, sair atrás do placar. Tem que saber lidar, cara. E eu acho muito da hora, cara, assistir o Barcelona. Principalmente aquele Barcelona de MSN. Messi, Suárez e Neymar. Cara, os caras levavam um gol. Puta, eu fico vendo daqui e eles
Parece que não tinha acontecido nada. Era um mental, cara. Um mental assim que impressionante. Continuava a jogar aquela bola dele, tocava aqui, tocava ali. Ele sabia que poderia resolver o jogo, mas não tava no salto alto. Jogava o futebol. Aquilo era impressionante. Eu achava muito da hora aquele time, viu? Mas é isso aí, pessoal. Eu virei isso aí. Se gostou do vídeo, esse que eu produzi e os comentários, já meta aquele dedo no like maroto pra ajudar a gente, que ajuda demais pra caramba. Se inscreva no canal se você não for inscrito, canal ASR Fá, e ative o sininho de notificações para receber mais. Compartilha com a gente, com a geral, com os antes, quem tem interesse, sabe, a maioria são os antes que curte isso aí, principalmente essa fase ruim, né? Comenta aí, vamos interagir, que da minha parte vai ser recíproco, dar um coraçãozinho pra vocês cada comentário. Beleza? É isso aí, tamo junto. Saudações rubro-negra.